A sua vida possui um propósito? Ela possui um sentido? Para Kierkegaard, não. Posso escolher vários autores em diferentes momentos da história da filosofia ou da literatura mesmo, e cada um pode apontar de maneira diferente qual o sentido da natureza humana. Para que nós nascemos? Nascemos voltados à dor, nascemos voltados ao sofrimento, à alegria, ao prazer. Existe sempre uma condição para a existência humana. Mas para que nós nascemos? Qual o propósito da nossa existência? Kierkegaard entendia que essa pergunta era um absurdo. Ai, que absurdo! Nós não nascemos condicionados a nada. Nós criamos nosso próprio destino. O que você nasceu predestinado é a ser nada. Você cria aquilo que você é. Sua vida não tem propósito algum, apenas aquele que você concede a ela. O problema é que se eu tenho liberdade total, se eu tenho tantas opções a escolher, se existem múltiplas escolhas numa mesa gigantesca, eu não posso ficar feliz com isso. Afinal, apesar de parecer que eu vou ficar feliz, essas inúmeras possibilidades me constrangem, me angustiam. A angústia é central no pensamento de Kierkegaard, porque é através da angústia que eu vou desenvolver toda a noção de liberdade. A liberdade então nos angustia, o excesso de liberdade vai nos angustiar. Porque imagina pelo inverso, imagina que sua vida fosse controlada, imagina que Deus tem um controle da sua vida integralmente. Você estaria confortável. Você poderia ficar de alguma maneira sofrível, irritado com o fato de você não ter liberdade total, mas você não se angustiaria com as inúmeras possibilidades do que você pode fazer. O número de escolhas que nós temos, a infinita possibilidade de fazer coisas, de exercer nossa liberdade, nos angustiaria, dizia Søren Kierkegaard. Somos livres e essa liberdade nos leva eventualmente à angústia. E a angústia precisa ser entendida em Kierkegaard como algo natural, algo que não precisa ser evitado, algo que eu preciso entender como algo, na verdade, inevitável, vai acontecer na minha vida e não é algo ruim. Angústia é algo que não está entrelaçado a um objeto, que não apreende algo, que não está marcado numa singularidade. Diferente da dor, da raiva, do sofrimento, a angústia não está ligada a um objeto só. A angústia é um estado natural de espírito humano, em que nós necessariamente chegaremos em algum momento, levados pelo excesso de liberdade que nós temos, porque somos totalmente livres. Mas a angústia tem alguma utilidade? Sim. É só através da angústia que eu posso ter acesso a um processo de autoconhecimento. Conhecer a mim mesmo através da reflexão de coisas que eu posso ou não saber fazer. Afinal, é nessa angústia que eu me encontro no marasmo para poder crescer e entender mais o que eu sou. É quando eu realmente entendo aquilo que eu quero para mim. É através do processo que Kierkegaard chamava de angústia. O autor dinamarquês dizia: a vida só pode ser compreendida para trás, mas deve ser vivida para frente. Numa ideia de como a angústia está entrelaçada no nosso cotidiano. Afinal, enquanto eu entendo o meu presente, ele já é passado. Outra frase de Kierkegaard é muito importante para poder entender esse pensamento. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se para sempre. De alguma maneira, qualquer tipo de coisa que você vai escolher, você vai estar perdendo algo ou ganhando algo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não tem como saber exatamente qual é a escolha certa, porque não existe escolha certa, existe apenas a escolha. Eu preciso escolher e me responsabilizar pelo aquilo que eu estou escolhendo, porque não existe nenhum determinante externo que vai me fazer escolher. Eu escolho por mim mesmo. E é óbvio que a angústia vai te levar ao sofrimento. E o sofrimento tem importância central em Kierkegaard. A ideia mais aconchegante e mais incrível deste autor talvez esteja no fato de que para ele o sofrimento não é algo a ser totalmente evitado. É algo natural à nossa vida, assim como foi também Schopenhauer, mas de maneira muito mais lúcida. A ideia é que a angústia é uma coisa inerente à nossa existência e que só através dela podemos nos autoconhecer também nos faz entender o sofrimento. O sofrimento é necessário, é preciso usar o sofrimento para poder entender todas as coisas, é preciso entender o sofrimento em sua extensão, assim como nós fazíamos em Schopenhauer. Aqui se aproxima um pensamento do outro. Precisamos ser conscientes de nosso sofrimento, precisamos deixar o máximo claro possível. É a partir daí que eu entendo que o sofrimento faz parte da vida de um cristão. Isso aqui é essencial na filosofia do Kierkegaard. Só você lembrar que em toda a Bíblia, por exemplo, existem personagens que estão sendo colocados à prova.
e diante da prova eles estão sofrendo. E é preciso superar esse sofrimento para poder alcançar a bênção divina. Em todas as situações de N personagens bíblicos diferentes, o que está ressaltando ali é a ideia de que sofrimento é necessário para a nossa vida e que nós devemos superá-los, entender diante das nossas considerações e vamos superar eles não somente de maneira racional, isso aí é muito importante, porque nenhum personagem bíblico supera o sofrimento racionalmente, ele supera através da fé. Então a fé é um veículo pelo qual também nós conseguimos superar o sofrimento da vida e através dele que nós alcançamos outras coisas. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil na sua vida, lembra do Kika, sofrer é normal, sofrer é natural. Não é a lógica da existência humana, não. Nós nos fazemos, nós nos criamos, podemos fugir das coisas, mas eventualmente ficar triste, passar por lutas, passar por sofrimento, passar por provações é totalmente natural na vida humana. E é a partir disso que nós podemos crescer, quando nós conseguimos conscientizar-nos do sofrimento, entendê-los e assim superá-los. A fé vai estar relacionada na filosofia do Kierkegaard à superação do sofrimento, que não pode ser tido de maneira racional, como já falei anteriormente, através de uma compreensão da incapacidade total da razão diante de alguns problemas da vida. Mas nem todos seriam totalmente livres, segundo Kierkegaard. Existem estágios de liberdade individual, e conforme nós vamos avançando nesses estágios, mais liberdade nós temos, indo do estágio mínimo de liberdade, o estágio estético, até o estágio máximo de liberdade, o estágio religioso. O primeiro estágio é o estético, em que as pessoas são guiadas pelo prazer, de alguma maneira desenvolvem um egoísmo, não tem qualquer tipo de liberdade, existe sim uma ausência de liberdade, porque eu sou guiado por uma coisa irracional. Eu não tenho controle de mim mesmo, sou guiado pelos meus instintos, e o que eu quero o tempo todo é satisfazer os meus desejos de forma compulsória, de forma incessante. E aí, qualquer momento eu quero satisfazer meus desejos. Eu quero sempre mais e mais e mais. Dessa maneira, eu não consigo entender o que eu quero. Eu não tenho uma espécie de reflexão sobre mim mesmo. A reflexão no estágio estético não existe, porque tudo que eu quero está nas outras coisas, está nos prazeres. Eu estou cegado por isso. Nesse estágio, eu não consigo me preocupar com o outro. Mas a partir daí eu consigo perceber que alguma coisa está errada. Eu não tenho apego a nenhum tipo de norma qualquer da sociedade, mas eu consigo perceber que algo não está bem. Eu consigo perceber que aquilo que eu compro, aquilo que eu consumo, os prazeres que eu busco são finitos e que eles não me satisfazem. E desse sentimento de perda, desse vazio, eu vou chegar a uma angústia e principalmente a um desespero. O desespero é essencial aqui, porque é somente a partir do desespero que eu posso alcançar o outro estágio, o estágio ético. Nesse estágio, eu tenho consciência do outro e não apenas de mim mesmo, o que deixa de parecer um egoísmo totalmente. Eu passo a ter responsabilidade sobre minhas escolhas e os meus deveres. Passo a viver segundo um código de ética. Exerço a minha liberdade, mas a minha liberdade é feita através de um código externo, volto a dizer. Então eu vivo segundo uma norma ética, segundo uma norma moral, segundo uma norma religiosa, ligada a dogmas, por exemplo. Então o exercício da minha liberdade não é pleno, porque ele é condicionado através de outras coisas. Se eu ajo bem para com o outro, se por exemplo eu exercito a caridade, eu não exercito a caridade porque a caridade é algo bom, e sim porque ela está escrito na Bíblia. Isso seria errado, segundo Kierkegaard, porque eu estaria me limitando a uma regra que é externa e não apenas uma regra individual, uma regra que veio de mim mesmo, da minha autoconsciência. Eu deveria me autorregular. Eu sou livre, eu sou totalmente livre. Então o estágio ético não é o estágio total, é um estágio intermediário, que apesar da minha responsabilidade para com o outro, apesar da minha noção de deveres e de direitos, apesar do exercício da minha liberdade acontecer, ele não é integral, porque ocorre em relação a códigos externos, como códigos éticos de valores, de morais e mesmo religiosos. Nesse estágio, através da liberdade que possuímos, podemos exercitar a reflexão e através dela ficar arrependidos. Entendendo que não existe nenhum tipo de lei geral, universal, que pode compreender a singularidade da nossa existência. Logo, um código universal, social, coletivo, não pode guiar a nossa vida individual, a nossa existência, que é livre por si só. Mas é somente através do arrependimento do estágio ético que eu encontro o estágio religioso, no qual, a partir do reconhecimento das minhas obrigações, através do reconhecimento dos meus deveres, eu consigo entrar numa relação íntima com Deus. O que acontece aqui é uma espécie de sincronização da minha alma, da minha individualidade com o divino. É a partir disso que eu consigo uma autoconsciência. E o exercício da liberdade vem através disso. Quando eu encontro Deus, nesse diálogo pleno e puro, dessa comunicação verdadeira que eu já falei lá atrás, é através disso que eu encontro a minha verdadeira liberdade. A partir do momento que eu sincronizo a minha mente com Deus. Saca a ideia?
Então você exercita a sua liberdade na medida que a sua mente se sincroniza com a vontade divina. Mas essa sincronização não se dá através de instituições religiosas ou dogmas religiosos. O que Soren Kierkegaard está falando para a gente aqui é que esse verdadeiro cristianismo que ele está pregando, ou essa religião, por assim dizer, está desaparelhada. É uma religião individual, está ligado a uma relação pessoal com Deus e não institucional. Então tira da sua mente se ele estiver pensando num catolicismo, isso ele não ia pensar porque ele era luterano, mas ele está pensando principalmente em um desaparelhamento, algo desligado das instituições. Quando Kierkegaard usa a palavra religião, na verdade está querendo dizer a ideia de fé. Simplesmente fé. Ele quer que você exercite uma fé que necessariamente é uma fé individual. É só através dessa sincronização, do exercício dessa fé, que é pessoal, você de alguma maneira vai fazer a vontade de Deus quando você fizer a sua vontade, porque você está alinhado à vontade divina. Mas o legal daqui é que nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de ensinamento específico, nenhum tipo de doutrina religiosa pode te guiar. Você tem que ser o seu próprio guia. Mas e a Bíblia, professor? A Bíblia é uma espécie de documento referencial. O que ela era para Kierkegaard? Ela era um documento sim essencial, mas que não deveria ser lido à luz de uma racionalidade extrema. A Bíblia deveria ser sentida, os ensinamentos bíblicos deveriam ser sentidos com o coração. E aí você teria todo tipo de liberdade para poder entender aquilo que você bem entendesse. Volto a dizer, somos livres para poder fazer nossas escolhas, quanto mais para poder ler um livro e poder tirar dali nossos próprios ensinamentos. Então Kierkegaard era totalmente avesso a uma leitura da Bíblia que tirasse a liberdade do indivíduo. Cada um teria que ler da maneira pessoal e aplicar assim a sua própria vida. Eu não poderia ser condicionado por um tipo de interpretação, por exemplo. E nesse estágio, livre de instituições, livres de dogmas, é que exercitaríamos nossa liberdade e de alguma maneira iríamos contrariar as normas da vida social, já que uma pessoa que é livre não se atém a essas normas.